todos. Vamos ver como é que foi a vitória do Flamengo. Já dou um alô neles aqui. Tá todo mundo aqui direitinho. Velê, Pedrosa, tô substituindo a Fernanda e a gente já vai rodar então. Os melhores momentos, vamos lá. Jogando com time misto, o Flamengo venceu o Cruzeiro fora de casa pelo Brasileiro. Foi o último jogo antes da grande final da Copa do Brasil. O Benê deve estar nervoso, deve estar ansioso, né? Será? E tô na dúvida também, Pedrosa, será que ele vai torcer pro Atlético Mineiro para dar vaga pro Vasco? Eu acho que faz sentido, né? O que tinha que acontecer ontem aconteceu. Acho que faz sentido, né? Vamos ver como foi a vitória do Flamengo, então. Roda aí. A prioridade é a Copa do Brasil, mas o Flamengo entrou com coragem diante do Cruzeiro. O time mineiro começou saindo mais e tentou uma bicicleta com Caio Jorge. E assustou com Vilauba, mas Rossi fez uma boa defesa. Pela equipe rubro-negra, foi Bruno Henrique quem chegou perto nessa tentativa. E nessa outra. E aí, Bruno Henrique chega perto da área e sofre falta de Marlon. E Davi Luiz é quem vai para a cobrança e abre o placar fazendo o 7º gol dele na carreira. A equipe ainda conseguiu fazer mais um. Cobrança de escanteio de Alcaraz, a bola volta nele que manda bonito. Muita comemoração do jogador e do time, mas o árbitro marcou impedimento do atleta. O Flamengo ainda ficou com 1 a menos após Alan fazer uma falta em Matheus Vital e tomar o 2º cartão amarelo. Mas nada que tirasse a vitória rubro-negra para retomar a 4ª colocação e ir mais forte para a grande final da Copa do Brasil. A gente vê direto, então, o que o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, falou depois do jogo. Vamos ver. Falou do gol. O que eu tenho a ver com isso, né? Não treinamos, é uma genialidade dele. Às vezes vocês estão aqui me elogiando, mas na verdade foi uma sacada do Davi Luiz. Isso demonstra o grande jogador que ele é, mas é mais do que isso, como você falou. A liderança que ele tem é positiva perante ao grupo. Um cara... Eu sempre pensei, né? O líder ele não se faz por causa da faixa de capitão ou porque ele discursa, né? O líder ele se faz nas atitudes no dia a dia. E quando você vê todos os jogadores do banco vindo abraçar e com o carinho que eles têm por ele, demonstra a pessoa que ele é no dia a dia do Flamengo. Tem coisas que a gente não vê lá no dia a dia, tem a importância da liderança, da experiência. Venê Casagrande, tudo bom? Boa tarde para você mais uma vez. Gostou da vitória do Flamengo? Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Gostei e, de fato, o que o Felipe Luiz falou sobre o Davi Luiz é exatamente isso. Embora a gente não veja, mas a gente fica sabendo como é o Davi Luiz no dia a dia. E ele é visto como uma figura extremamente importante, embora não use a faixa de capitão, mas o exemplo que ele dá no dia a dia, não só para os jovens, mas também para os demais jogadores, é um jogador extremamente importante. Eu até entendo o torcedor quando critica muito o Davi Luiz pelas atuações dentro de campo, porque de fato é um jogador que oscila muito, mas acho que oscila por conta também da idade avançada, enfim, acaba pesando bastante, mas é um jogador extremamente importante para os bastidores do Flamengo e já foi muito importante em outros momentos, com outros treinadores e agora com o Felipe Luiz também ele tem ajudado bastante. Então é um gol de uma pessoa que conhece muito de futebol e eu acredito nele, porque ele deu entrevista depois ao Sport TV falando que de fato queria fazer o que ele fez ali, que ele percebeu um erro na barreira com a saída do Marlon, e eu acredito nele. Eu acho que é um jogador que a gente pode acompanhar a história e ele seria extremamente honesto e franco se ele não quisesse fazer isso. Mas ele disse que quis fazer, é um jogador craque, a gente não pode negar isso. A história do Davi Luiz mostra isso, é um jogador extremamente importante para a história do futebol brasileiro. E é isso, é um jogador importante, por isso que todo mundo foi abraçá-lo ali. Eu fico muito contente de ver o Davi Luiz performando ainda, porque é um jogador que a gente não sabe se vai continuar no Flamengo na próxima temporada, o contrato dele acaba em dezembro, mas repito, embora não ajude tanto dentro de campo, por vários motivos, não porque ele não quer, mas hoje ele é reserva, mas fora das 4 linhas, é um jogador muito importante nos bastidores do Flamengo. Um gol ali na malandragem também, no bom sentido, né, Pedrosa? Faltou a malandragem pro time do SBT lá na Copa Sérgio, como o Davi Luiz fez o gol. A gente é cabeça estourada lá, a gente só briga, não é? Só discute. É verdade. O Davi Luiz cabeça fria. Tá faltando o Davi Luiz para orientar. Mas... Importante para o Flamengo também, retomar do G4, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que o Flamengo fez o que tinha que ser feito, um resultado principalmente com 5 jogadores que ficaram aqui no Rio de Janeiro. Deu oportunidade para outros jogadores, inclusive o próprio Davi Luiz. A malandragem dele é muito positiva, porque ele consegue perceber ali o momento do apito e bate com a barreira aberta. Então, concordo totalmente com o Venê, o Davi Luiz é um craque.
jogador que ganhou Champions League, jogador que jogou nos maiores clubes da Europa, PSG, Benfica, Chelsea, enfim. É um cara que dispensa comentários em relação à carreira dele. Quando você ouve o Davi Luiz falar, é muito positivo também, porque as entrevistas dele são muito boas e mostram o cara que ele consegue ser para esses jogadores. E o Flamengo ontem fez uma partida morna, mas repito, o suficiente para vencer o Cruzeiro. O suficiente para pegar um time que foi com seu elenco completo, que foi com sua equipe titular e não conseguiu de forma alguma, de algum jeito, ferir o Flamengo. Muito pelo contrário. Teve bola na trave do Bruno Henrique, teve o lance do Carlos Alcaraz também, que acabou sendo anulado, mas que poderia ser outro gol para o Flamengo. Eu acho que no início da partida, no primeiro tempo, o Cruzeiro pressionou mais um pouquinho, depois o Flamengo conseguiu controlar a partida, foi um pouco mais sólido. No segundo tempo chegou ao seu gol, depois as entradas do Léo Pereira e também do Alexandro deram uma consistência maior para o Flamengo, na minha visão, e fizeram o Flamengo conseguir o resultado. Então, para mim, um ótimo resultado aí para o Flamengo, não só para o Flamengo, mas também para o Vasco. Gostou, né, Pedrosa? Comemorou quando saiu o gol do Davi Luiz? Comemorar é demais. Mas nem aquela... Fiquei sabendo que gritou na janela. Aqui, ó. Teu amigo meu, teu vizinho, falou que você gritou e tudo. E não foi gol do Flamengo, foi gol contra o Cruzeiro. Entendeu? Agora, ô Flavinho, sobre a atuação do Flamengo aí, o torcedor rubro-negro que reclama da atuação, ou que estava reclamando da atuação durante o jogo, tem que ser muito rabugento. Porque se a gente for parar e analisar, os jogadores é um time reserva, tá? A gente pode considerar um time reserva. Tem o Rossi, que é titular, talvez o Gonzalo Plata seja titular no domingo, Pulgar, o Eric Pulgar, beleza. Fora isso, time totalmente reserva. Você pode questionar, reclamar de atuações individuais. Vamos lá, o Alan novamente foi mal, o Ayrton Lucas novamente foi mal. Pontos negativos individuais. Só que o coletivo do Flamengo a gente pode ver, mesmo sendo um time reserva e com o Felipe Luiz ainda tendo pouco tempo para trabalhar, foi apenas o 7º jogo dele, mas a gente vê um time reserva que é muito bem treinado. Se você for olhar o coletivo do Flamengo, as jogadas trabalhadas, isso tudo a gente vê pontos positivos. Então não dá para o torcedor do Flamengo reclamar da atuação. Muito pelo contrário, ainda mais agora, depois do resultado, uma vitória fora de casa, diante de um Cruzeiro que foi com o time titular, como o Pedrosa muito bem mencionou, embora esteja passando por um momento difícil, mas essa vitória do Flamengo mostra que o Felipe Luiz está no caminho certo. Querendo ou não, o torcedor goste ou não, o time é muito bem treinado. Porque, embora sejam jogadores reservas, mas todo mundo sabia o que tinha que fazer dentro de campo. Então tem que parabenizar o trabalho do Felipe Luiz. A gente vai falar do gol anulado, mas antes eu queria só que o Vene comentasse o que você viu de aspecto positivo, individualmente falando. Algum jogador que pode botar uma pulguinha ali atrás da orelha do Felipe Luiz, pensando na final de domingo. Algum jogador já está merecendo, por exemplo, o Alcaraz, talvez, ou algum outro que você observou. Olha, talvez pode até mudar a ideia do Felipe Luiz para começar jogando no domingo a final. Vamos lá. Eu vejo 3 pontos positivos. A começar com o Bruno Henrique, porque eu confesso para você que eu estava com um certo receio de como seria o Bruno Henrique diante de toda essa situação, da investigação, como ele iria reagir dentro de campo. Estamos falando de um ser humano e, assim, cada ser humano reage de certa forma diferente. E o Bruno Henrique, ele foi muito bem, sobretudo no primeiro tempo. Eu acho que o Cruzeiro deu muito espaço ao Bruno Henrique, ele soube aproveitar. No segundo tempo, tiraram um pouco o espaço dele, ele caiu um pouco de produção, mas ele quase fez um golaço, inclusive. O segundo jogador que, na minha opinião, a gente pode destacar aqui, que foi o melhor em campo, inclusive, o Alcaraz. Eu gostei muito da partida do Alcaraz. Se não foi a melhor partida dele com a camisa do Flamengo, foi uma das melhores. E também destacar o Everton Araújo, que novamente fez um bom jogo quando ele esteve em campo. Ele foi substituído no segundo tempo para a entrada. Na verdade, ele entrou. No lugar do Pulgar. Então, assim, é um jogador também que a gente tem que valorizar, porque se o Pulgar não puder jogar em determinado momento, hoje o Felipe Luiz está super tranquilo em relação a isso. Tem o Everton Araújo. E por que eu falo isso? Porque tinha um receio de como seria com o Alan. Mas hoje o Everton Araújo, sem sombra de dúvida, está na frente do Alan. Passou à frente assim do Alan. Ontem ficou confirmado isso, uma ideia que ele já vinha, né? À frente, já era uma opção à frente do Alan. Esse gol anulado deu o que falar também, a bola bate no Alexandre, participa, não participa. Pedrosa, e aí, você anularia esse gol? Achou que foi um erro? Cara, eu acho que o desvio acaba... O desvio, na minha visão, ele mata a possibilidade do Cássio chegar na bola, né? O Alcaraz não tem nada a ver com isso e tudo mais, mas assim, se o desvio do Alexandre aconteceu, pra mim isso interfere na jogada. O jogador, ele tava no meio de um chute, então eu acho que foi bem anulado o gol. E você, Vene, será que muita interferência vai ficar procurando muita coisa também? O árbitro não notou, não foi nenhum absurdo? Você acha que era mesmo para anular?
Eu acho o seguinte, o VAR veio para ser justo, né? A gente precisa... Mas em casos bem graves, a gente né? precisa ressaltar isso. Só que assim, se tem o VAR à disposição e eles tinham como analisar a imagem, e assim, eu concordo que se bate no Alexandre, querendo ou não, você atrapalha o goleiro adversário, que no caso é o Cássio. Eu, no primeiro momento, eu confesso para você que eu não achei que deveria ter sido anulado. Mas depois de ouvir, escutar especialistas, ex-árbitros, e aí eles me convenceram que de fato tinha que anular. Então, na minha opinião, foi uma anulação certeira da arbitragem. Pensando no domingo, o Vene tem chance de voltar a gente aí para reforçar o Flamengo? Tem informação sobre o retorno de... Existe uma pequena De La Cruz? possibilidade de De La Cruz e Luiz Araújo voltarem. De La Cruz e Mas Luiz aí, Araújo. Bons eu reforços. já vou dar a minha opinião em relação a isso. São dois jogadores que estão muito tempo fora, sem poder atuar, sobretudo o Luiz Araújo. E o De La Cruz, mesmo quando estava à disposição, atuando na base de sacrifício, não estava ajudando. Acho que hoje, mesmo que eles fiquem à disposição para domingo, fiquem no banco de reservas como opção. Acho que não Boas opções para o banco. Boas opções. Porque já teve erro aqui para trás, se voltar com jogador sem ritmo, e a gente já sabe no que aconteceu. Né? Eu manteria aquilo que o Felipe Luiz fez no jogo de ida. Eu manteria, inclusive com o Gonzalo Plata no time. Eu acho que ele foi uma estratégia certeira, ele espelhou o time adversário, no caso o Atlético Mineiro. Eu manteria. Eu não botaria nem o Luiz Araújo, nem o De La Cruz, se eles ficarem à disposição do técnico Felipe Luiz. Eu manteria. Inclusive, é até um bom debate se não deve manter também o Everton Araújo no lugar do Pulgar. Muito torcedor pede isso, muito torcedor. Independentemente da escolha do Felipe Luiz nessa posição, acho que é uma escolha ok, aceitável. O Everton Araújo vem jogando muito bem com a camisa do Flamengo e o Pulgar a gente sabe da qualidade dele. Para decisão, acho que é uma mudança, né? No assim jogo como final, no ataque, muita gente pede a permanência de Michael no time titular e o Bruno Henrique como opção. Por conta das partidas ruins que o Bruno Henrique vinha fazendo. Só que contra o Cruzeiro, ele fez um primeiro tempo muito bom. Você, se fosse o Felipe Luiz, Pedrosa, começaria com o BH ou com o Michael? Pulgar, mantém. E o Michael. Eita, iria tira com o Michael. Bruno Henrique? Porque eu acho que o que deu certo não precisa ser mexido na minha visão. Eu gosto muito do Everton Araújo, já falei isso aqui algumas vezes. Eu acho que é um volante, não só tem força física, como também tem qualidade para poder quebrar essas linhas. É um jogador que tem muita característica de futsal, ele pisa muito na bola, isso me agrada num volante, porque ele tem condições de dominar, perde pouco a bola na minha visão. E o Michael, para mim, tá vivendo um bom momento, cara. Desde que ele voltou com a camisa do Flamengo, ele é um cara que quando entra nos jogos ele participa, seja com gol, ou seja dando uma assistência, fazendo alguma coisa dentro da sua ponta esquerda. Ele é inventivo também. E um Atlético Mineiro que vai ter que subir suas linhas, que vai ter que se expor para poder vencer o Flamengo. Você tem o Michel que tem a velocidade, que tem a intuitividade dele, a inventividade dele, eu acho que é importante. E não só isso, né? Você dá moral. Primeiro, o Flamengo venceu o primeiro jogo por 3-1 no Maracanã com esse time. Por que você vai trocar? No caso do Pulgar, eu entendo que seja uma questão de... É hierarquia, cara. Ele é um jogador de seleção, ele é o titular da posição. Mas é com o Bruno Henrique também. Mas eu não acho que o Bruno Henrique seja o titular da posição. Ele alterna muito, entendeu? Nesse sentido. O Flamengo já jogou com o Michael em outras vezes, o Bruno Henrique já jogou de centroavante, por exemplo, e ontem, por exemplo, ele jogou de centroavante. Eu vejo o Bruno Henrique hoje com mais possibilidade de entrar numa vaga do Gabigol ao decorrer do segundo tempo do que de ponta esquerda no lugar do Michael. Iria de Michael também, Vini? Olha, eu vou ser sincero com você, assim, ontem eu estava até conversando com uma amiga minha sobre o time. O que eu faria, tá? Se eu pudesse escolher o time do Flamengo hoje, o meio de campo pra frente. Everton Araújo, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Michael e Gabigol. Esse seria o meu time. Porque então você tiraria o Plata, né? Isso aí. Só que aí você mudaria a formação. Não mudaria. Na verdade, ele mudou para domingo. Isso. Porque geralmente ele utiliza isso, 2 atacantes. Sim. O que chamou a atenção é que ele utilizou 3 atacantes. E por que eu faria isso? Porque eu acho que o Gerson, na função que eu acabei de mencionar aqui, eu acho que ele rende mais. Eu não estou dizendo que ele rendeu mal, não, tá? Como meia-direita. Exatamente. Flutuando mais. Ele, como segundo volante, na minha opinião, rendeu menos daquilo que ele pode render. Não que tenha jogado mal, ele jogou bem. Só que eu gosto mais do Gerson atuando como meia-direita, junto com a Arrascaeta e você tendo 2 volantes, que no caso seria Everton Araújo e Pulgar. Entende? Porque mas você perde uma profundidade ali. Eu acho que você não espelharia também o Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro joga com o Alonso, o Bataglia e o Júnior e o Lianco também.
Então você tem 3 jogadores aí que vão ser importantes para a saída de bola. Quando o Flamengo tem 3 jogadores centro-atacantes, como a gente trouxe aqui, ele consegue marcar cada um ali. E foi justamente isso que acabou neutralizando o Atlético Mineiro aqui no Maracanã. Então eu acho difícil ele mudar o time. Eu acho difícil ele mudar a formação. Eu também acho difícil ele mudar. Eu acho que ele vai manter o que ele fez. Ele vai manter. É porque, obviamente, eu não sou treinador, por isso que eu tô aqui. E até a própria saída do Pulgar no segundo tempo é para isso. Dá amostras de que o Pulgar vai ser titular, né? É, para isso. Tudo indica, né? Vamos ver como é que ficou a classificação. Acho que agora todo mundo com o mesmo número de jogos, se eu não estou enganado, né? Todo mundo com Acho que o Atlético Paranaense que tem um jogo a menos. Não lembro só contra o Paranaense que não está aqui nessa primeira Não lembro parte. contra quem. Mas a gente vê que o Botafogo, né, manteve aí 6 pontos. A gente já tinha essa configuração. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Mineiro e Paranaense que estão devendo jogos, né? O que mudou de ontem para cá, né, foi que o Flamengo voltou para o G4, ultrapassou aqui o Internacional, volta a 58 pontos, deixa o Internacional, então, na 5ª colocação. A gente sabe que o G4 pode virar G5, mas importantíssimo o Flamengo se manter entre os 4 primeiros, porque não está garantido também o título da Copa do Brasil. E ele tem uma obrigação de ir para a fase de grupos da Libertadores. A questão não é só essa, Flavinho. Pouca gente sabe disso, mas, por exemplo, questão financeira. O Flamengo ficando em segundo, a bonificação da Adidas, porque existe esse acordo com a patrocinadora do Flamengo, de ter bonificação a partir de determinada classificação nas competições. Obviamente que a bonificação que a Adidas dará ao Flamengo será maior se ficar em segundo, por exemplo. Óbvio que se for campeão é o melhor, ideal. Mas se ficar em segundo é melhor do que a bonificação que se ficar em quarto. Então é importante você, querendo ou não, atingir uma colocação muito melhor daquilo dentro da possibilidade. Eu acho que título hoje está muito longe. Mas eu estou dando um exemplo. Certo, porque claro. Se for campeão na Copa do Brasil, tudo bem, pode terminar em 10º. Não, para o Flamengo isso não é bom, entendeu? Aqui no Brasil tem quase um tabu, um preconceito contra ser o segundo colocado, o vice. Parece que o pessoal prefere ser terceiro, quarto colocado do que ser o segundo, o Pedrosa. E tem uma grana aqui envolvida, né? É isso que eu ia falar, não só da Adidas, mas do Campeonato Brasileiro, né? Cada posição que você ganha mais dinheiro. Então, assim, não tem por que o Flamengo não buscar aí as primeiras colocações, até porque, cara, a vaga no G4 não tá garantida. O Internacional tá ali colado, o São Paulo tá ali colado. Claro, e o título não tá garantido da Copa do Brasil. Isso vale garantido, para o Atlético Mineiro também. Tem boa Exato. chance. O Atlético Mineiro acho que vai se enrolar no final da história. Pode acabar ficando sem a Libertadores, 2 vices E sem vaga na Libertadores. E é por isso que corrobora com o Vene falou, das pessoas criticando a atuação de ontem. Cara, a atuação do Flamengo com 5 jogadores que ficaram no Rio de Janeiro, venceu o Cruzeiro fora de casa. Tá ótimo, gente. Tá ótimo, conseguiu os 3 pontos e tá aí no G4. Porque competiu, né? Tá ótimo. Competiu, não, velho. O Cruzeiro não foi superior ao Flamengo em nenhum momento do jogo. Foi um jogo totalmente equilibrado, na minha visão, morno, mas que o Flamengo conseguiu vencer fora de casa. Contra um time que é finalista de Copa Sul-Americana. Se você for parar e analisar, eu não acho isso exagero, não. Falei lá na redação e falo aqui. O time reserva do Flamengo hoje é melhor treinado que o time titular do Tite. Entende? Dentro de campo que eu tô falando, a performance dentro de campo. Esse time que empatou com o Inter, ganhou do Cruzeiro, tá jogando melhor que o titular com o Tite. É isso. Olha, gente, a atuação que o Flamengo fez. A diferença do Felipe Luiz pro Tite é enorme, então, né? Você tá dizendo que o time reserva, o Felipe Luiz tá fazendo esse time jogar mais bola que o Tite com todos à disposição. Sim, é melhor treinado. Muito melhor treinado. Você vê dentro de campo. Nas jogadas trabalhadas, tem repertório. Porque o repertório, quando a gente fala sobre um treinador, é ele abrir mão do esquema quando ele achar que tem que abrir mão do esquema. Ele abriu mão domingo. Foi o que ele fez. Exatamente. Isso é ter repertório. Ninguém tá falando aqui que o Felipe Luiz é melhor que o Tite, tá? Pelo contrário, o Felipe Luiz tem que comer muito feijão com arroz ainda para chegar na história do Tite. Mas quando você percebe o estudo do adversário, quando você mostra repertório, toma decisões para poder mudar seu time de acordo com o adversário, que não é problema nenhum, as pessoas acham que isso é demérito, não tem demérito nenhum. Mudar de acordo com o adversário é tentar ganhar o jogo com as melhores chances possíveis. E foi isso que o Felipe Luiz fez diante do Atlético Mineiro. Ontem, contra o Cruzeiro, percebeu também que o Cruzeiro é um time treinado pelo Fernando Diniz, tem saída de bola que tem que ser pressionada, então ele coloca o quê? 4 jogadores de frente que tem condição de pressionar. O Michael, o Bruno Henrique, o Matheus Gonçalves. São jogadores que têm condições de pressionar, por quê? Porque eles têm velocidade. Então ele consegue também neutralizar o jogo do Cruzeiro. Então assim, cara, pra mim o trabalho do Felipe Luiz até aqui é um trabalho muito bom, principalmente pelo cenário que foi a temporada. E nenhum absurdo chegar na segunda colocação, só pra gente fechar aqui, porque olhando são 3 pontos de diferença pro Palmeiras, então é bem possível chegar em segundo no final do campeonato, né? Até porque a gente tá vendo o Palmeiras que tá rateando e o Botafogo já abriu 6 pontos.
Falar do líder? Vamos lá, falar do líder. O Botafogo divulgou